irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da carta de Tiago, iniciaremos hoje o capítulo 3. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? Aqui no capítulo 3, Tiago vai nos orientar que nós temos que ter controle sobre a nossa língua. Ele vai dizer que a língua é um órgão tão pequeno, mas que tem poder de abençoar e de destruir. Vamos então iniciar o capítulo 3. Meus irmãos, de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também resfriar todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. E um mal que não se pode resfriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Veja bem, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Nesta mensagem, Tiago quer orientar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo para ter o cuidado ao falar. Ele dá uma analogia sobre a língua, o poder de destruição e também o poder de abençoar. Ele quer dizer que nós temos que ter o cuidado quando nos dirigimos para falar com alguém. Tiago também faz a comparação da língua com a fagulha. Às vezes a pessoa está em um local e vai querer colocar fogo, joga um palito de fósforo e de repente pode incendiar. Assim também é a língua. Se ela não for controlada, ela pode contaminar todo o corpo. Ela vai incendiar todo o corpo e levar o ser humano para a chama ardente do inferno. Deus criou os seres humanos e deu-lhes o controle para domar todas as criaturas aqui na terra. Mas a língua, infelizmente, nenhum ser humano consegue domar. A língua tem o poder de destruir. A gente traz um exemplo dos acontecimentos aqui na Terra. Hitler, ele falava para o povo que os judeus eram uma raça inferior, que os judeus deveriam ser extintos, que teria que ter uma raça ariana. E o povo ouviu
a palavra que saía da boca de Hitler, e a língua foi falando, e com isso houve a Segunda Guerra Mundial, onde houve a destruição em massa dos judeus. Assim, esse exemplo da destruição que a língua tem. Mas ela também tem o poder de abençoar, o poder de bênçãos. Um exemplo, o pastor Martin Luther King, nos Estados Unidos, em 1960, guiou uma multidão de pessoas tentando melhorar a situação da vida daquele país, dos negros, a questão racial, a questão dos direitos civis dos negros. E foi um movimento que revolucionou a América. E com esse poder da língua manifestada pelo pastor Martin Luther King, movimento esse que fez com que o governo americano, em 1964, criasse uma lei de igualdade racial em toda a América. Portanto, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, pense antes de falar. Cuidado para que você não destrua a sua vida nem a vida de outras pessoas. Porque uma palavra mal colocada, ela pode acabar com a vida de uma pessoa. Mesmo uma brincadeira de mau gosto, mesmo uma piadinha, que muitas das vezes você pensa que aquilo ali não vai prejudicar ninguém. Tenha cuidado, porque do outro lado tem pessoas que têm mais sensibilidades. O poder da palavra é muito forte. A gente pode achar que não está fazendo mal a ninguém. Não, é uma brincadeirinha. Cuidado. Às vezes, por uma palavra, você perde uma amizade. Por uma palavra, você leva uma pessoa a cometer um crime. Por uma palavra mal colocada, você vai ver uma família sendo destruída. Por uma palavra mal colocada, famílias inteiras são separadas. Vamos procurar usar a nossa língua para abençoar, usando de palavras que enriquecem a amizade, de palavras que possam edificar aquela pessoa, de palavras que possam fazer com que aquela pessoa tenha mais perseverança na vida. Porque muitas pessoas podem estar passando por momentos de dificuldades sentimentais, aflições, relacionamentos que estão quebrados. Aí, o poder da língua se faz presente na vida do cristão, onde o cristão ele deve vir com palavras de conforto, uma oração, lendo uma passagem bíblica para que aquela pessoa possa ser alimentada pela palavra de Deus. Assim como diz a palavra de Deus, uma fonte ela não jorra água doce e água amarga ao mesmo tempo. Assim, é todo aquele que é nascido de novo, é todo aquele que recebeu o dom gratuito da salvação e o Espírito Santo de Deus habita em seu coração. A partir disso, você vai ter o controle da língua, vai abençoar as pessoas e não vai andar na contramão do Evangelho. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Querido Deus, ó Pai, nós te agradecemos pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito possa estar nos fortalecendo, nos regenerando, nos santificando para que nós possamos usar a nossa língua, para que saia da nossa boca palavras de bênçãos, ó Pai. Nos protege, freia a nossa língua para que nós não machuquemos ninguém, Pai, porque muitas das vezes nós falamos coisas que não sabemos que podem estar destruindo vidas. Pessoas podem estar se afastando de nós por causa de uma palavra. E a palavra ela tem poder. E a palavra de poder é a palavra de Deus. E ela tem que ser colocada em nossos corações, ó Pai, nos corações daqueles que ouvem a nossa mensagem e que estão em contato contigo, ó Pai. Nos fortalece, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.